Bom, galera, vamos lá. Nossa aula de hoje vai consistir aí na resolução dessa questão, dessa única questão, pelo fato dela ser uma questão que envolve muitos temas que a gente já viu. Por exemplo, leis de Newton, campo elétrico, força elétrica, pêndulo cônico, tá bom? Então, aperta o cinto, que a gente vai embarcar nessa questão que ela é braba, tá bom? Então, eu vou ler a questão e a gente vai discutindo detalhe por detalhe, tá legal? Uma pequena esfera de massa mzinho, eletrizada com uma carga elétrica Qzinho maior que zero, está presa a um ponto fixo P por um fio isolante, numa região do espaço em que existe um campo elétrico uniforme e vertical de módulo Ezão, paralelo à aceleração gravitacional G, como mostra a figura. Muita coisa, né? Mas vamos devagar, olha só. Você tem aí representado no desenho o campo elétrico, uma região do espaço que tem aí um campo elétrico uniforme, nesse caso vertical para baixo, né? Você tem um ponto P, como se fosse, sei lá, um teto, um fiozinho isolante e uma carguinha aqui que está solta dentro desse campo. Só que tem um porém, não tem só o campo elétrico, tem também o campo gravitacional. Lembra que a existência de uma região de campo possibilita a você saber que existe aí a possibilidade de uma força agindo. Então, se temos campo elétrico, força elétrica, temos campo gravitacional, força-peso, tá? Então, aqui a gente vai analisar dentro deste formato, ok? Dentro desse formatinho. Vamos ver o que mais a questão fala. Dessa forma, inclinando o fio de um ângulo θ em relação à vertical, mantendo-o esticado e dando um impulso inicial de intensidade adequada, na esfera com direção perpendicular ao plano vertical, que contém a esfera e o ponto P, a pequena esfera passa a descrever um movimento circular e uniforme ao redor do ponto C. Então, o que eu vou fazer? Bom, está aqui penduradinha a esfera, eu vou fazer aqui, ó, e vou lançá-la, que vai entrar num movimento circular no plano horizontal. Então, um pêndulo cônico. Se entrasse em movimento pendular na vertical, aí teremos um pêndulo simples, tá? Pergunta aí, ó. Na situação descrita, a resultante das forças que atuam sobre a esfera tem intensidade dada por tal. Qual a expressão? Então a pergunta é, qual a expressão da força resultante? Galera, a primeira coisa que a gente faz numa questão em que a pergunta é a força resultante é desenhar os vetores de força. Então o que eu vou fazer? Eu vou destacar esse pêndulo da figura, eu vou tirar ele da figura, eu vou desenhar do meu jeito, tá bom? Eu vou desenhar ele como se você estivesse olhando de lado, certo? De ladinho. Então, o seu fio, o seu ponto P vai estar aqui, em cima. O seu fio, ele está esticado aqui, ok? Você tem aí preso no fio a sua bolinha, a sua esfera, tá? Tá aqui. Deixa eu pintar ela, vou fazer ela pintadinha. Fica mais fácil de identificar, tá? Então, você está olhando de lado, não está olhando tridimensionalmente, mas bidimensionalmente. Eu vou traçar aqui também a nossa vertical, que a questão dá. Lembre que uma orientação é sempre pontilhada. Nunca se esqueça disso. Sua orientação pontilhadinha aí, tá? Vou colocar o ângulo que ele falou, o ângulo θ está aqui, tá bom? Sabemos aí que essa esfera está fazendo um movimento circular no plano horizontal, bacana, e que ela é uma esfera eletrizada, então tem uma quantidade de carga. Essa quantidade de carga é maior do que zero, então é uma esfera com carga positiva. Isso aqui, galera, é muito importante. Não se esqueça disso, tá? Na lateral direita, eu vou colocar os vetores de campo, ok? A gente tem aí a colocação do campo elétrico vertical e para baixo, tá? Aí a orientação dele. E temos aí também colocado vertical para baixo o nosso conhecido e querido campo gravitacional, o Gzinho, ok? Então, vamos começar pelas forças mais conhecidas já. Vamos começar por elas, né? Bom, se tem campo gravitacional, tem força-peso. É a força que você começa marcando sempre por ser a força mais tranquila. Sempre vertical para baixo.
Então, você vai na esfera aqui, ó, marca o vetor de força-peso vertical para baixo. Pronto, sem neuro, ó, colocou. Bacana. Aí você sabe que tem um fio. Ele não falou que esse fio estica. Se o fio é inextensível, nós temos aí uma força ao longo do fio, chamada de força de tração. Então, o fio está segurando o bloco. Vou desenhar aqui a força de tração ao longo do fio. Ela está aqui, né? Legal. Colocadinha, bonitinha, aqui. Bom, o que mais nós temos? Já coloquei a força do campo gravitacional, já coloquei a tração. Olha só, tem campo elétrico. Então, aqui vai aquilo que a gente viu na nossa aula. Vetor campo elétrico. Como marcar a força quando sabemos o campo? Temos que saber o sinal da carga, né? Tem que lembrar que, se a carga é positiva, o campo elétrico e a força elétrica apontam na mesma direção e sentido. Se a carga for negativa, a gente provou isso com a lei de Coulomb lá, né? Na aula passada, a gente sabe que a força elétrica tem a mesma direção do campo, mas o sentido é oposto. Então, veja, carga positiva, não é? Se o campo é vertical para baixo, a força elétrica também é vertical para baixo. Então, eu coloquei aqui a força elétrica em azul, tá bom? Tá aqui a nossa representaçãozinha. Agora, a pergunta não é nenhuma dessas três. A pergunta é qual é a força resultante. Então, se eu estou analisando vetores, agora eu vou somar os vetores para saber onde está o meu vetor resultante. Então, veja, nós temos aqui peso mais força elétrica, formando um vetor único vertical para baixo. Nós temos também a força de tração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou destacar o ponto central, que é a esfera da figura. Vou colocar ela como um ponto material, ok? Deixa eu jogar isso daqui para cá. Pronto, vou colocar a esferinha aqui como um ponto material. E aí a gente vai desenhar o somatório das forças aqui, os vetores força. Então, tração está assim, ok? Para eu somar esses dois caras, eles estão na mesma direção e sentido, eles formam um único vetor vertical para baixo. Quando eu somo com o outro vetor, né, no método da poligonal, eu vou transladar esse vetor e a parte de trás desse vetor vai na parte da frente desse aqui. Então, nós teremos algo deste tipo aqui. Então, veja, aqui era o que nós chamamos de tração, certo? Vetor. Aqui é um vetor único que representa força elétrica mais peso. Peso mais força elétrica. Vou colocar só F, tá, galera? Para onde aponta o meu vetor resultante, hein? Meu vetor resultante aponta para o centro do movimento. Mas, professor, isso não é possível. Como assim aponta para o centro? Pessoas, vamos olhar aqui o desenho tridimensional? O pêndulo está aqui, a esfera está fazendo um movimento circular no plano horizontal. Então, se a força resultante aponta para o centro, eu poderia desenhar ela aqui, né, ó, no seu desenho. Como é o nome da força resultante que aponta para o centro no movimento circular? A força resultante que um corpo sente no movimento circular, força resultante centrípeta. Não é centrifugar, é centrípeta. Então, força resultante centrípeta. Ah, vou precisar abrir? Não, não vai precisar, porque ele pediu uma expressão para ela. Se ele pedisse, por exemplo, a velocidade do corpo, aí você vai ter que abrir essa expressão de força centrípeta, ok? Então, vamos analisar aqui. O nosso ângulo está aqui em cima, né? Na vertical, entre tração e os dois carinhas. Eu quero a força resultante. Olhando o triângulo, ela é o cateto oposto. A nossa hipotenusa é aqui a tração. Eu não sei uma expressão para tração e ela nem está nas respostas. Então, eu não usarei uma função trigonométrica que use hipotenusa. Vou usar uma função trigonométrica que relacione cateto oposto e cateto adjacente. Portanto, vou usar aqui a nossa tangente do ângulo θ. Cateto oposto, que é a nossa força resultante, é o que a questão quer, sobre peso mais força elétrica. Ok? Bom, dito isso agora, fica tranquilo, é só passar o peso mais a força elétrica multiplicando para isolar a pergunta. A minha força resultante, que é a resultante centrípeta, deve ser igual a quem? Vou colocar entre parênteses, peso mais força elétrica multiplicado pela tangente de θ.
Então vamos ver aqui pelas respostas o que a gente precisa fazer. Ó. O peso eu vou abrir, porque tem mg. Então, força resultante vai ser igual a mg. mg mais quem? Bom, aí você vai ver, a força elétrica tem alguns jeitos de se escrever. Pode ser pela lei de Coulomb, K, Q1, Q2 sobre D quadrado, ou pode ser em função do campo. Veja que nas alternativas tem o campo. Então, eu vou colocar em função do campo. Recordando, pessoal, aqui no cantinho, ó, campo é força elétrica pela quantidade de carga. Portanto, a força elétrica é igual ao campo vezes a quantidade de carga. Passa o Qzinho multiplicando, né? Então, no lugar da força elétrica, vai campo vezes carga aqui, ó. Então, vai ficar campo vezes carga vezes a tangente de θ. Está aqui a expressão da sua força resultante. Olha aqui que bonitinho, pessoal. Que lindinho, né? Então, mg mais q vezes z vezes tangente de θ. Ó, cuidado, hein? Olha a diferença da expressão da letra D e da letra E. Do jeito que está na letra E, a tangente está multiplicando só a força elétrica, mas ela multiplica toda essa expressão. Então, a alternativa correta aí para a gente, ficamos aí com a alternativa D de dado, pessoas. Tá aqui. Uma questão muito completinha, uma questão muito bacana, bem conceitual, para a gente poder analisar várias coisas que a gente já estudou ao longo desses anos, tá bom? Então, pessoal, hoje ficamos por aqui. Espero que essa questão tenha ficado claro para vocês. Tentem resolver ela sozinhos, tá bom? Então, beijão, gente. Até a próxima.